estudantes! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de língua portuguesa? E para iniciar as nossas descobertas, eu vou pedir para que vocês olhem para essa imagem que está aqui ao fundo, que sempre aparece nas nossas aulas de língua portuguesa. Vamos observá-la? Vamos ver o que a imagem nos conta? Que interpretação você faz sobre ela? Olha só. Pessoas próximas, pessoas conversando. Você consegue encontrar uma imagem onde há uma mulher conversando ao telefone? É uma imagem que certamente nos tempos de hoje, com a pandemia, nós não conseguimos ver com tanta frequência. Até podemos conversar, utilizar máscara, mas não com tamanha proximidade. E como está a sua comunicação? Afinal de contas, as pessoas estão se comunicando com gestos, palavras, utilizando meios de comunicação. E você, que meios de comunicação tem usado para se comunicar nesse tempo de pandemia? Para descobrir e para relembrar quais são os meios de comunicação, nós vamos fazer uma viagem ao tempo. Vamos falar sobre os meios de comunicação. Não vamos nos aprofundar nessas criações, mas é importante que a gente construa uma linha de raciocínio, que a gente entenda qual é a importância da comunicação e quais são os meios que utilizamos nos dias de hoje. Você consegue reconhecer alguns? Consegue nomeá-los? Tente, faça esse exercício. Será que você viu ali a televisão, o rádio, o jornal, a internet, revista? Que meios de comunicação você identifica? Vamos conhecer quais destes nós vamos estudar no dia de hoje? Mas antes, uma parada para investigação. O que são meios de comunicação? Meios de comunicação são ferramentas que possibilitam a comunicação entre os indivíduos, propiciando a divulgação de informações. Então, quando nós nos comunicamos, nós estamos transmitindo e recebendo informação. Como estamos na aula de língua portuguesa, nós vamos utilizar agora o dicionário, que ele traz para nós lá o significado da palavra comunicação. Aqui eu trago o dicionário online, ou seja, eu retirei esta definição de um dicionário da internet. Porém, nós temos dicionários que são livros, livros físicos. Mas aqui vamos ler juntos o significado da palavra comunicação. Olha só, comunicação, substantivo feminino, ação ou efeito de comunicar, de transmitir ou de receber ideias, conhecimento, mensagens, entre outras coisas, buscando compartilhar informações. Então, a gente vai destacar aqui algumas palavras que definem bem este significado. Então, sabemos que comunicação é ação. Para que nós utilizamos a comunicação? Para transmitir ou receber ideias, certo? Com qual intenção? Para a gente buscar e compartilhar informações. Até aqui, a gente está conversando apenas sobre o significado da palavra comunicação, que tem a ver com o nosso componente, afinal de contas, estamos falando da língua portuguesa. Tem a ver com o modo como a gente fala, como a gente se expressa, como a gente se comunica e também como a gente escreve. Mas quando a gente fala, quando a gente escreve, sempre tem duas vias, alguém que a faz e alguém que a recebe. Vamos ver? Então, olha lá. Ali nós observamos pela imagem que tem alguém falando e alguém ouvindo. Quem está falando
transmitindo a informação, nós chamamos de emissor ou locutor, que é aquele que emite a mensagem, que está transmitindo, falando. E temos lá também o ouvido, né? Quem está recebendo esta informação, que nós chamamos de receptor, de interlocutor, aquele que está recebendo, né, a mensagem e decodificando. O que quer dizer decodificar, professora Vanice? Então, quando a gente decodifica, a gente está tentando compreender esta mensagem, que é o que vocês estão fazendo nesse momento, captando as mensagens que eu, emissora, estou enviando, e vocês estão decodificando, trazendo para as vivências, para o entendimento e para a compreensão de vocês. Mas, entre o emissor e o receptor, nós temos ali os meios de comunicação, que eles também transmitem e têm papel de emissor, não é mesmo? E a gente também, quando os utiliza, muitas vezes também fazemos esse papel de emissor, quando a gente usa o telefone, por exemplo. Então, vamos conhecer um pouquinho sobre a história dos meios de comunicação. Será que sempre existiram? Como será que as pessoas se comunicavam antigamente? Então, a primeira forma de comunicação vem ali daquela imagem, dos desenhos na parede. Lembram desta aula? Vocês conversaram sobre as primeiras formas de escrita. Olha o que diz naquele quadrinho ali, naquele box. A história e origem dos meios de comunicação surgem da necessidade humana de se expressar. Então, eles não tinham a linguagem oral tão aprimorada como a nossa. O que eles faziam? Escreviam, registravam suas necessidades nas paredes, ou até mesmo suas vivências. E assim, a gente foi descobrindo a escrita. A escrita é a utilização de códigos e sinais para transmitir informações entre os seres humanos. Veja como as nossas aulas têm sentido. Nós não estamos desvendando ali o código alfabético? Então, a gente está construindo e utilizando um meio de comunicação. O próximo, pela imagem você reconhece? São os correios, o envio de cartas. O correio é considerado um dos mais antigos meios de comunicação. Antigamente, as aves, como pombos e corvos, eram utilizados para o envio das mensagens. Quem aqui já ouviu, né, a famosa frase um pombo correio, né, ou um pombo recado? Por quê? Porque antigamente eles eram, sim, essa história é verdadeira, eles eram os transmissores, né, levavam, carregavam mensagens, bilhetes e cartas a outros destinatários. Então eu escrevia, o pombo levava essa carta até lá. O próximo é o telégrafo. Você já ouviu falar do telégrafo? Já viu esta imagem? Pois então, com o desenvolvimento dos estudos sobre eletricidade, surge o telégrafo. E o que ele fazia? Os telégrafos, eles transmitiam mensagens por códigos, como o famoso código Morse, inventado pelo pintor Samuel Morse. Ele era capaz de fazer escritas, de fazer alguns desenhos, e aí a pessoa que estava, né, recebendo conseguia identificar que mensagem era essa. Muito bem, vimos até o telégrafo. E você já ouviu falar em jornal? Conhece esse meio de comunicação? Você sabia que os jornais, eles são utilizados há muitos e muitos anos atrás? É um meio de comunicação bem antigo. Será que a gente encontra jornal impresso como os livros? Ou será que a gente também pode usar uma outra forma de jornal, utilizando, por exemplo, o celular, um computador? Que jornal seria esse? Seriam jornais digitais. Você conhece a história do jornal? Vamos conhecer? Então, olha só. Jornal era um meio de comunicação principalmente impresso. O primeiro jornal foi produzido em Roma e era escrito em grandes placas brancas colocadas em locais públicos. Então, se o jornal sempre foi para pessoas, para o público, será que ele ainda tem esta função, esta finalidade?
Qual será a função do jornal? É trazer a comunicação, a informação. E o que será que ele traz? Ele traz entretenimento, que pode ser cinema, arte, cultura, né? Ele traz também notícias, informações. Traz notícias nem sempre, né, tão boas, tão calorosas, mas ele continua tendo esta finalidade, informar ao público. E a próxima invenção, o próximo meio de comunicação, vocês vão ver ali que é uma imagem até antiga. Hoje, eles não param de evoluir. Qual será este meio de comunicação? Olha lá. É o telefone. Essa imagem retrata um telefone antigo, não é mesmo? Hoje nós temos telefones de vários tipos, preços, não é mesmo? Marcas. Olha a história dele. O telefone representou a evolução do telégrafo. O aparelho telefônico, ele é ligado por fios e emite mensagens de voz a longas distâncias em tempo real. Já os telégrafos só enviavam desenhos ou mensagens de texto. Vejam que a função do telefone, antigamente, era apenas essa: ligar, falar, ouvir a voz. E hoje, quanta evolução, não é mesmo? A gente consegue ter voz, consegue ter vídeo, a imagem, até mesmo descobrir locais que essa pessoa está. Então, olha a evolução que nós temos aí. Quanta comunicação, quanta informação. E o próximo, acredito que esse você conhece, olha só. É o rádio. Aqui também temos uma imagem de rádio bem antiga. E como será um rádio nos dias de hoje? Aonde nós ouvimos o rádio? Acertou quem disse que podemos ouvir até mesmo pelo telefone, né? Pelo nosso smartphone. E é isso mesmo, né? Além de termos rádios, né, antigos, onde podemos ainda ouvir rádios nos carros, nós temos ainda a oportunidade de ouvir a rádio pelo aplicativo no celular. E olha a história. A história do rádio teve início em 1860, quando as ondas de rádio foram descobertas. É um meio de comunicação que possibilita a comunicação em massa. O que quer dizer essa comunicação em massa? Quer dizer que ela alcança o maior número de pessoas possível para informar, para divertir. Será que rádio é só para ouvir música? Não, não é? O que você usa o rádio para ouvir o quê? Música, pode ouvir também notícias, informações. Outro meio de comunicação bem importante e que ainda está, né, sempre próxima da nossa comunicação. Agora, este meio de comunicação, o próximo, acredito que ainda é muito utilizado. Olha lá. É a televisão. É quase impossível a gente encontrar alguém que não assista televisão ou já assistiu, não é mesmo? Seja em preto e branco, em colorido, antigamente ou nos dias de hoje. Olha a história da televisão. A televisão é capaz de reproduzir imagens e áudios de forma instantânea. Pesquisas apontam que a televisão ainda é o meio de comunicação mais utilizado pelas pessoas. Por que será que ela é mais utilizada? Porque certamente, tendo uma televisão, várias pessoas podem assistir ao mesmo tempo, não é mesmo? Essa informação, a informação que vem pelo meio ali da televisão, ela alcança o maior número de pessoas. E agora a gente vai falar ali, mostrar um pouquinho da evolução, dando continuidade ao telefone. Lembra que eu falei dos smartphones? Então, quando será que surgiu o aparelho celular? Olha lá. Este aqui é um modelo bem antigo. Será que a gente ainda o encontra por aí? Pode ser, não é mesmo? E o celular é um meio de comunicação que faz a transmissão de voz e de dados por meio de ondas eletromagnéticas, ou seja, ele alcança distâncias. Hoje ele usa até mesmo, né, a Wi-Fi, a rede, né, da internet. E olha lá, foi inventado em 1947 pela empresa de tecnologia Bell, nos Estados Unidos. É uma invenção bem antiga, mas quanta evolução! Se observarmos, né, este celular,
Olha o quanto mudou. As telas, o touch, né? Aquele ali quase você precisava tocar as teclas. Hoje a gente não tem mais as teclas no celular, não é mesmo? Mas a sua importância ainda continua, que é de quê? Trazer trocas de informações e comunicação. E um outro meio de comunicação usado muito, principalmente nesse tempo de pandemia, qual é? São os computadores, os notebooks, os iPads, né? Então, a invenção do computador, né? Quando ela aconteceu? Será que ela é recente? Olha esse computador. Ele também marca ali, né, a história, ou seja, aquele modelo é antigo. Hoje nós temos computadores de diversas formas, tamanhos, formatos, capacidades, e o computador é uma máquina capaz de armazenar e processar dados. Com a invenção da internet, tornou-se um meio de comunicação. Ou seja, o computador sozinho, sem a rede, sem a internet, ele não é capaz de transmitir a comunicação. Por quê, professora Vanice? Porque para pesquisa, para a gente poder entrar em contato com alguém, a gente vai sempre estar precisando da internet, que há muito tempo atrás ela era até discada. Quem lembra daquele barulhinho que fazia... que ela fazia o quê? Demorava até você conseguir uma conexão e poder ter as informações com a pessoa que você estava tentando se comunicar. Hoje, a gente chega em algum lugar e às vezes até pergunta, né? Qual é a senha do Wi-Fi? E aí, chegamos na última ali, invenção, que na verdade ela tem grande importância. Vocês sabiam que esta imagem mostra o símbolo que é da internet? Então, a internet é uma rede que liga mundialmente milhões de computadores. É um dos meios de comunicação mais poderosos já desenvolvidos pelo homem, revolucionando a sociedade e a comunicação. O que a gente faria, né, sem a internet? Você usa muito? Quando você está assistindo, talvez, esta aula, né, pelo celular, você precisa, né, obviamente, da internet, da busca. Olha como ela foi importante e quanto ela aproximou todas as pessoas da informação. Principalmente nesse momento em que não podemos estar na sala de aula, o quanto ela é valiosa. O quanto ela nos permite buscar por maiores informações, sejam por notícias, seja por entretenimento, né? Por uma coisa divertida que a gente gosta de fazer ou de buscar. Então, com certeza foi um meio de comunicação bem importante para nós. Mas por que conhecer sobre os meios de comunicação nesta aula de língua portuguesa? Por que será? Olha lá a pergunta. Por que conhecer um pouco da história dos meios de comunicação? Qual a relação deles com o tema da aula de hoje? Quem lembra que eu comecei lá falando do jornal? O que o jornal pode trazer para nós? Informações. De que tipo? Com certeza vocês já devem estar imaginando qual é, porque vocês também viram sobre este tema, este gênero da língua portuguesa com a professora Fabiola. E nós vamos falar sobre notícia. Ela aparece em quais meios de comunicação será? Ela é um gênero textual jornalístico. Está presente em nosso dia a dia. Será que só naquele jornal que nós vimos impresso que a gente escuta a notícia? Vamos pensar. Apresenta texto informativo sobre um tema atual ou algum acontecimento real. Onde será que a gente vai encontrar notícia? Em quais meios de comunicação? É encontrada principalmente nos meios de comunicação. Use a memória. Dos meios de comunicação citados, que conhecemos a história, qual deles nos apresenta o gênero textual notícia? Será que cartas, telégrafos, jornais, rádio, televisão, internet? Em quais destes meios, atenção para a pergunta,
nós encontramos o gênero textual notícias. Vou dar um tempinho para que vocês pensem, resgatem na memória quais destes meios nós encontramos o gênero textual notícias. Vamos conferir se você pensou nos mesmos meios de comunicação que eu, ou melhor, que você aprendeu com a professora Fabiola também? Olha lá. Então, o primeiro meio de comunicação que transmite, né, informação, nos informa sobre algo atual e que aconteceu ou melhor, são os jornais. Tanto os jornais impressos quanto os jornais online, não é mesmo? Qual seria o outro? O rádio, porque o rádio traz também uma informação, uma notícia oral, né? A gente não consegue ver a imagem, mas a gente consegue ouvir as informações. Temos lá também a televisão, que também traz os jornais lá que nós assistimos, né? Durante a programação da televisão, traz também a notícia. Então temos jornais, rádio e televisão trazendo o gênero textual notícia. E também temos lá a internet. Se fizermos uma busca, né, digitarmos lá num site de busca, com certeza também encontraremos notícias. Agora, por que não cartas e telégrafos? Isso tem a ver com a definição da palavra notícia. Então nós temos a palavra notícia quando nós queremos uma informação acerca da condição ou estado de algo ou alguém, certo? Então, quando eu quero descobrir como uma pessoa está ou o que aconteceu, eu estou buscando uma notícia sobre esta pessoa. Mas temos também notícia enquanto gênero textual, que é uma informação sobre assunto ou acontecimento de interesse público. Lembra o primeiro jornal lá que ficava para o público, para quanto mais pessoas souber, melhor? Difundida pelos meios de comunicação, ou seja, ela é transmitida, ela é divulgada pelos meios de comunicação. E aí, claro, a carta e o telégrafo, eles mandavam notícias. Notícias de alguém, notícias sobre um acontecimento breve, não é mesmo? Mas o gênero notícia, o nosso gênero textual que estamos estudando em língua portuguesa, nós vamos encontrar em jornais, rádio, televisão e internet. Quando que nós podemos usar a palavra notícia de forma correta, né? Em que momentos? Trouxe aqui 2 exemplos, usando a notícia enquanto querer saber sobre o estado de saúde de alguém, por exemplo, ou quando estamos falando do gênero textual notícias. Olha lá. A primeira frase. Você tem notícia da Amanda? Quando eu quero saber algo sobre aquela pessoa, né? Então, você sabe alguma coisa da Amanda? Você sabe o que tem acontecido com a Amanda, por exemplo? Eu posso substituir pela palavra notícia. Segundo exemplo. A notícia sobre a Covid-19 no Brasil percorreu o mundo. Então veja, algo foi noticiado, foi divulgado em algum dos meios de comunicação que envolviam, né, a Covid-19 e veja que essa notícia se espalhou. Então ela conseguiu
ser transmitida para o maior número de pessoas. Eu estou me referindo ao gênero textual notícia. E agora a gente vai pensar um pouquinho sobre a escrita. Lembram que nas nossas aulas nós estamos fazendo descobertas em relação a como escrever. E aí a gente sabe que para escrever, nós já vimos lá que existem as letras, vogais, consoantes, que elas, ao serem unidas, cada uma delas tem um som que forma uma palavra, não é mesmo? Vamos relembrar lá quais são as letras do nosso alfabeto? Então, letra A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y e Z. Muito bem. Aqui nós recitamos o alfabeto, reconhecendo o nome de cada uma das letras. E já sabemos que cada uma delas representa um som. Ora um som mais forte, como das vogais, e ora um som, mais nasalado, mais fraco das consoantes, certo? Então, agora eu vou colocar aqui o nome de todos os meios de comunicação que nós vimos durante essa aula. E nós vamos pensar, se eu tivesse que organizar o nome destes meios de comunicação na ordem do alfabeto que nós acabamos de ver, seguindo esta ordem, seguindo a ordem do alfabeto, qual seria a primeira palavra? Por onde eu começaria? Tem uma palavra que comece com a letra A? Não temos. Com a letra B? Também não. Mas e com a letra C? Opa, professora, temos lá a primeira letra C em computador, em cartas e em celular. Como? Qual delas vai ser a primeira que eu devo escrever respeitando a ordem alfabética? Para descobrir, nós precisamos analisar a segunda letra. Computador, a segunda letra é O. Em cartas, A. E em celular, E. Qual letra vem antes, analisando a segunda? Vem a letra E, A ou O no nosso alfabeto? Vem, com certeza, a letra A. Portanto, a palavra cartas seria a primeira palavra que eu escreveria para colocar estas palavras em ordem. Em seguida, seria celular, porque o C vem seguido da letra E. E por último, computador. E agora, escrevemos, ordenamos as palavras em ordem, seguindo o alfabeto. Todas aquelas que tinham a letra C como primeira letra. E agora temos telégrafo, internet, rádio e televisão. Depois do C, vem o D, E, F, G, H, não temos nenhuma palavra. E com I? Temos internet. Então, seria a próxima palavra que colocaríamos na ordem. Identificamos então a palavra com I. E agora? J, temos alguma? K, L, M, N, O, P, Q, nenhuma. E R? Temos o meio de comunicação rádio. Muito bem. S, T, opa! Duas palavrinhas com T, telégrafo e televisão. Lembram lá da lógica que fizemos com a letra C? Acontece o mesmo com a letra T. Então, duas palavras com o início, com a letra T, vamos observar a segunda. Telégrafo E, televisão E também. Opa, vamos para a terceira letra. L em telégrafo, L em televisão. Ainda estamos empatando. E agora? E do telégrafo,
e E de televisão. Apesar do som ser diferente, nós temos aí a mesma letra. Então vamos analisar a próxima letra. Telégrafo, a próxima letra é G e em televisão a letra V. Quem vem antes, a letra G ou a letra V na ordem do nosso alfabeto? Acertou quem disse G e, portanto, a próxima palavra será telégrafo. E por último, então, vamos escrever, ordenar a palavra televisão. Como em todas as aulas de língua portuguesa, a gente pensa a respeito da escrita, mas também precisa praticá-la. Então nós vamos para o momento do registro. Pegue o seu caderno, o seu lápis e olha a explicação da tarefa agora. Momento para o registro. Você vai pegar o seu caderno, colocar a data, vai escrever lá ordem alfabética e vai escrever as palavras que nós vimos agora e que ordenamos oralmente, agora por meio da escrita. Carta, celular, computador, internet, rádio, telégrafo e televisão. Capricha na letra que a gente já volta a conversar. Organizou as suas palavras aí no caderno? Conseguiu fazer o traçado das letras? Ótimo! Agora, volte para o seu caderno ou aqui para a tela e descubra qual é a palavra, qual é o meio de comunicação, o nome deste meio que você utilizou mais letras para escrever. Consegue descobrir? Olha lá! Acertou quem disse computador. Quantas letras tem esta palavra? Vamos contar? C, 1. O, 2. M, 3. P, 4. U, 5. T, 6. A, 7. D, 8 letras. O, 9 letras. R, 10 letras. E lembra que a gente sempre faz o formando palavras, o jogo de tentar descobrir novas palavras a partir de uma delas? E a tarefa agora é, com as letras da palavra computador, você tentar descobrir e formar novas palavras. Será que você consegue? Tente juntar vogais, consoantes e formar novas palavras. Um tempo para você pensar.
Será que você descobriu as mesmas palavras que eu? Pode ser que você tenha descoberto outras, ok? Eu vou mostrar aqui algumas delas. Olha só. Então, comecei lá pela letra A, M, O e o R. Que palavra eu formei? Amor. Você também descobriu esta palavra? Em seguida, juntei a letra D com o O e fiz do. E em seguida, coloquei a letra R, dor. Próxima palavra, C com O, co. R, opa, só um pouquinho. Com o R, que palavra eu formei? C com O e a letra R, cor. Você também descobriu esta palavra? E a próxima? M, O, R, T, A. Qual é a palavra? Morto. A próxima? R, U e o A. Rua. E a última palavra? P, A, R. Par. Você formou as mesmas palavras que eu? Ou descobriu novas palavras? Então, nesse momento, nós vamos registrar. Então, você vai escrever lá, formando palavras. Eu vou colocar aqui as palavras que eu consegui e que talvez você também tenha conseguido aí, mas você também pode completar com as palavras que você descobriu, ok? Então, a primeira, amor, dor, cor, morto, rua e par. Se você tiver novas palavras, é o momento de você registrá-las também no seu caderno. Vamos lá? Escrevemos, descobrimos, né? Aprendemos e agora vamos para a hora da leitura. E eu trago para vocês o quê? Uma notícia que tem a ver com os meios de comunicação, tem a ver com o avanço das tecnologias. Olha lá. Esta notícia eu retirei de um jornal online. Se é online, quer dizer que eu busquei na internet. O nome deste jornal é Correio do Povo. É o nome do jornal. Em seguida, qual foi a notícia que eu fui buscar? Olha lá o título desta notícia. Idosos se adaptam às novas tecnologias durante o isolamento social. Esta é a manchete da notícia, é o que chama mais atenção para nós. É o título, né, desta notícia. Em seguida, logo ali embaixo, nós temos também o corpo da notícia, que é o texto, né, onde a gente vai ler sobre o que este título está falando, onde nós vamos buscar a informação. E, portanto, a gente chama na língua portuguesa de um texto informativo. Naquele texto a gente encontra as respostas, né? Então, como será que os idosos estão se adaptando às novas tecnologias durante este isolamento social? Agora eu vou só aqui ampliar um pouquinho para vocês, para que vocês possam fazer de fato a leitura, né? Ali estava um pouquinho menor a imagem, porque a gente estava mostrando as partes desta notícia. Então, logo acima, o título, né? Circulei ali, né, com o verde, com o retângulo verde. Abaixo nós temos um título complementar, que ele traz quase que um resumo desta notícia para instigar a nossa descoberta e a nossa pesquisa. Então, olha o que diz. Uso de aplicativos e redes sociais diminuem a distância entre os familiares
e amigos e tornam a vida mais leve para a terceira idade. Então, o título complementar, ele faz um breve comentário, um breve resumo do que estará no texto informativo. E quando a gente vai para o texto informativo, ele nos traz algumas informações, né? Então, vamos ler e descobrir que informações são estas. Aprender a fazer videochamada foi uma bênção de Deus neste momento de pandemia. Sabe como é o coração de mãe? Precisa ver os filhos. E bem, diz Maria Aparecida Dornelas Araújo, dona de casa e moradora da pequena Aracitaba, interior de Minas Gerais. Diante do isolamento por conta da pandemia do novo coronavírus, os idosos, principal grupo de risco da doença, tiveram de aprender a lidar com as novas tecnologias, pelo menos com os celulares e aplicativos. Tenho parentes em outras cidades e uma filha mora em Juiz de Fora. Fico muito preocupada porque sei que esse vírus está matando muita gente. Conta a dona Cida, que aprendeu a usar aplicativos de celular com uma das filhas. Quando a gente fala do gênero notícia, a gente sempre faz algumas perguntas. Quem, como, onde, para que a gente consiga encontrar as respostas no texto informativo, né? No texto que explica a notícia. Vamos fazer este exercício? Olha lá. Então, aqui a gente vai ver um parágrafo que vai nos trazer maior informação sobre esta notícia. E aí eu pergunto, quem, né? Pensando lá no título da notícia, sobre quem eles estão falando? Eles estão falando sobre os idosos. Muito bem. Mas o que sobre eles? Você lembra? Como, né, eles tiveram que aprender e lidar com as novas tecnologias. Por quê? Por que eles tiveram que fazer isso? Por conta da pandemia do novo coronavírus. E como que eles conseguiram enfrentar, como que eles aprenderam, né? Aonde, né? Como que eles fizeram isso? Utilizando celulares e aplicativos. E para quê? Qual era a intenção deles aprenderem a manusear estes celulares e os aplicativos? A intenção era ver os filhos, né? Os parentes ou ainda uma filha, certo? Então, aprender sobre a notícia é aprender a responder estas perguntas, certo? Aprender quem, né? Sobre quem está falando esta notícia, aprender o que está falando. Então a gente faz interpretações e fazer estas perguntas nos ajuda a compreender melhor o texto. E lembrando que as notícias, elas são variadas e às vezes não tão profundas, não respondem tanto àquilo que a gente quer saber. Certo? Então, precisamos sempre ir em busca, utilizar os meios de comunicação, pesquisar e aí conseguir entender melhor o tema que a gente quer estudar, certo? Um último exercício para finalizar a nossa aula, qual é? Olha só. Use a tecnologia e afaste a distância. Mande notícias suas a uma pessoa que lhe quer bem. Hoje falamos de meios de comunicação, descobrimos o significado da palavra notícia, né? Tanto as notícias, que é esta tarefa de querer saber sobre como o outro está, um amigo da sua turma ou a própria professora. Como você se comunica? Como você vai receber notícias desta pessoa? E também vimos notícia como gênero textual informativo, jornalístico, certo? Essa tarefa é para poder matar a saudade nesse tempo de isolamento social, certo? E estar perto não é físico. Aproveite, mate a saudade se comunicando. Quem sabe mandando uma mensagem, telefonando, ok? Até a próxima aula. Tchau, tchau!